Amém? E eu vou falar de um texto muito conhecido, que está lá em Jeremias 18. Vou falar uma palavra. Hoje a minha função aqui é trazer à sua memória coisas que você jamais deveria ter esquecido, coisas que você não deve se esquecer. É isso que eu quero te trazer à memória. Por isso que eu vou falar de um texto muito conhecido, que é sobre o vaso na mão do oleiro, né? E quando eu comecei a planejar essa mensagem, comecei a estudar sobre essa palavra, eu até cheguei a falar para o pastor o tema que seria. E eu ia bem naquela linha que o pastor gosta, que a gente estava vindo nos questionamentos, né? A gente veio, e se? Por que Deus fez isso? Então eu ia continuar nessa sequência dos questionamentos. E conforme eu ia estudando, você já vai entender do que eu estou falando. A gente se comunica bastante dessa forma ultimamente. Nesses últimos tempos a gente vem se chamando bastante por esse nome. Acho que quase todos os irmãos aqui eu chamo de vaso. Amém? Tem vaso de Deus aqui hoje? Amém? Glória a Deus. E esse tema seria um questionamento, seria uma pergunta: se somos vasos? Mas conforme eu estudava a palavra, eu ia montando a pregação, refletia ali, meditava naquela palavra, Deus vinha falando comigo, e Ele me trazia uma verdade, que era uma resposta que eu já quero trazer, e por isso que eu mudei o tema dessa pregação. Eu não ia mais fazer esse questionamento, eu já ia te trazer essa certeza que você é um vaso. Amém? Igual às vezes eu até brinco, a irmã Elisete está ali, eu chamo às vezes ela até de vaza, né? A gente não é só vaso, é vaza também. Glória a Deus. E eu queria trazer essa certeza para você, que você é um vaso. Mas só ser somente um vaso não interessa. A gente precisa ser mais que vaso. E por isso que o tema da pregação é esse. O tema que eu tentei esconder, porque a pastora falou ali, perguntou para mim, falou: qual que é o tema da pregação? Eu vou anunciar. Eu falei: não, pastora, está na minha introdução, não faz isso não, senão eu vou perder a sequência. Obrigado, pastora, por ter contado. Amém? Glória a Deus, está aqui o tema. Obrigado à mídia aí. Ser mais que vaso. E eu queria ler em Jeremias 18, do 1 ao 6. Se puder colocar aqui no telão também para mim. Amém? Para a igreja pode ir acompanhando comigo. Versículo 1 começa dizendo assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então aqui o Senhor, o próprio Deus está mandando aqui Jeremias ir até a casa do oleiro, porque lá ele tinha algo para mostrar a Jeremias. E no versículo 3 ele começa Jeremias a contar: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornando a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó Lagoinha Chaves, assim somos nós nas mãos do oleiro. Somos vasos, mas não podemos ser somente vasos. Amém? Seremos mais que vasos. Eu vou colocar aqui só rapidinho o meu relógio, porque senão eu me perco aqui no tempo. E eu fico falando até amanhã, então eu tenho que pôr aqui o cronômetro para me controlar um pouquinho. E eu quero trazer 3 verdades rápidas já para você, que é para você já começar a sintonizar nessa palavra aqui. A primeira verdade é que Deus é o oleiro, você é o vaso, e a roda é a vida. Amém? É assim que funciona. Deus é o oleiro, você é o vaso, e a roda é a vida. Talvez você às vezes passe alguns problemas na sua vida, talvez você está passando por alguma crise, por algum problema que você não está entendendo, e esse problema é simplesmente porque você acha que você é o dono da sua vida. Mas Deus está querendo te dizer hoje que não, você não é o dono da sua vida, quem manda é Ele. Você quer ter o controle, mas quem tem o controle é Deus, e é isso que Ele mostra lá para Jeremias: você é apenas um vaso, o oleiro sou eu, e eu que vou moldar você. Amém? Então todos somos vasos. Falando: vaso, se puder trazer uma aguinha para mim, rapidinho, que eu estou com sede já, está quente, gente, mas glória a Deus a gente vai ter ar-condicionado, amém? Glória a Deus. Isso aqui o calor vai passar, então não deixe de vir por causa do calor não, que daqui a pouco a gente vai estar com tudo refrigerado aqui, em nome de Jesus. Aí então pode pular, suar, e nem vai suar, amém? Glória a Deus. Então somos todos vasos, amém? Isso daqui já é uma certeza, mas queremos ser mais que isso. Você já entendeu isso, você já entendeu que você é um vaso, mas para quê você é esse vaso, né? Qual é o seu conteúdo, qual a sua função? Será que você está cumprindo o propósito do Criador? Será que você está cumprindo com o que Ele já te falou que você precisa cumprir? Muitas vezes Ele já revelou para você o seu chamado, e talvez você ainda é um vaso que ainda não, de certa forma, não aceitou muito bem isso.
Amém? E eu queria trazer algumas aplicações e te dizer aqui tá lá, pode abrir para mim, em 2 Timóteo, capítulo 2, do 20 ao 21. Obrigado, irmão. Quando vocês abrem, eu vou tomar uma água. 2 Timóteo 2, do 20 e 21. Um versículo que Deus usou para falar comigo, para mostrar que todos somos vasos. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Aqui eu queria enfatizar que é para o uso do Senhor. Você é um vaso para o uso do Senhor. O vaso não consegue nada por si só. Ontem, Deus trabalha de uma forma tão linda, que eu saí para fazer uma compra, deu errado a compra, a gente comprou uma coisa, teve que trocar. Chegamos lá, porque a gente olhou, o que a gente vai trocar? Vamos pegar, a gente comprou umas cortinas, vamos trocar pelo quê? O que tinha para a gente trocar lá, pastor? Um vaso. Aí eu falei, é de Deus. Eu vou pregar de vaso, vou comprar um vaso hoje. Aí eu comecei a pensar nisso, refletir nisso. E a gente pegou o vaso, a gente foi lá na loja, pegou o vaso, peguei ele, né, pagamos, peguei ele, coloquei numa sacola, coloquei ele no carro, levei ele até em casa, subi ele no elevador e coloquei ele na onde eu queria, do jeito que eu achei que ia ficar bonito. Do jeito que eu achei não, do jeito que a Dani achou que ia ficar bonito na sala. Ela que manda na decoração. Aí colocamos lá da forma que a gente achou que ia ficar bom. Se eu não tivesse pego o vaso, colocado o vaso na sacola, colocado ele dentro do meu carro, ido com o carro até em casa, subido ele no elevador, colocado ele daquela forma, ele ia continuar parado na prateleira. Então até na compra do vaso Deus começou a falar comigo: o vaso sozinho não faz nada, ele precisa de alguém para guiar ele. E você é um vaso na mão do oleiro, então deixa Deus te guiar. Não queira se guiar pelas suas vontades. Amém? Deixa Deus guiar você em nome de Jesus. Glória a Deus. E a primeira aplicação que eu queria trazer é que, além de ser vaso, precisamos ser um vaso disponível. A primeira coisa é ser um vaso disponível, porque Deus não desiste de um vaso disponível. Deus não procura vasos perfeitos, Deus procura vasos que dizem: eis-me aqui. Amém? Se puder abrir aqui Isaías 6:8, a palavra de Deus vai dizer: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você é um vaso, você precisa ser mais que vaso, você precisa ser disponível. Deus não está procurando vasos perfeitos, Ele quer vasos disponíveis. E um vaso disponível, ele não se esconde, ele não escolhe lugar, e nem muito menos ele se recusa ao uso. Amém? Um vaso disponível não se recusa ao uso. Então você precisa deixar Deus te usar. Amém? E Deus usa quem se coloca à disposição, mesmo que esteja com rachadura. Amém? Talvez você pode falar: quando eu estiver perfeito. Não espera você ficar perfeito do jeito que você está. Não espera você ficar pronto, porque quem vai te deixar pronto é Ele. Ele que vai te moldar, e Ele vai te preparar, e Ele que vai te deixar pronto para poder derramar o que Ele tem para jogar sobre você. Amém? A segunda aplicação que eu trouxe aqui é que precisamos ser um vaso moldável. Então primeiro a gente é disponível, amém? Então a gente precisa ser também moldável. Não adianta a gente ser um vaso duro ali, um barro seco, amém? Lá em Jeremias mesmo a palavra de Deus vai dizer, a partir do capítulo 4, Jeremias 18:4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Então presta atenção aqui: o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou, e tornou a fazer dele que é do vaso, daquele vaso tornou a fazer outro vaso, porque Deus não desperdiça o barro, então Ele vai reutilizar, mas você tem que deixar Ele te moldar, amém? Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Pareceu bem aos olhos do oleiro fazer, não pareceu bem aos olhos do vaso. Foi o oleiro que quis daquela forma, ele quebrou. Em vez dele jogar fora, ele pegou e falou: vou fazer de novo. Porque Deus, Ele não descarta um vaso que é disponível.
Um vaso disponível, ele vai ser reconstruído a partir dele mesmo. Deus quer usar você da forma que você está, Ele vai te preparar para você ficar da forma que Ele quer que você esteja, para Ele poder derramar sobre você tudo que Ele já planejou, amém? Deus não molda vaso endurecido, Ele molda quem se entrega. Um vaso moldável, ele aceita correção, aceita transformação, ele aceita disciplina. Se você não aceitar ser moldado, como você vai ficar pronto para receber as bênçãos que Deus tem para derramar sobre você? Amém? Você precisa estar pronto. Às vezes a gente se questiona, por que não isso, por que não aquilo? Você está pronto para receber o que você está pedindo? Talvez você está pedindo tanta coisa, mas você não está preparado para receber nada disso ainda. Amém? Eu acho que algumas pessoas sabem, outras não. Eu joguei futebol minha vida inteira, né? Eu comecei a jogar futebol na minha infância, eu devia ter ali uns 8 para 9 anos, e eu jogava num clube chamado São Paulo. Não sei se todo mundo conhece, é um dos maiores clubes do Brasil. E eu sou São Paulino. Então eu com 9 anos comecei a jogar no São Paulo. Não um dos maiores não, pastor, né? É o maior. Eu comecei a jogar lá. E era um clube, era top. Eu entrava ali no estádio do Morumbi, que era meu sonho de criança. E eu saí de lá e fui para um outro clube chamado Santos, também muito grande. E eu tinha tudo ali à minha disposição. Eu saí de lá e voltei para o São Paulo, para um dos principais centros de treinamento que tem no país. É um luxo que só, melhor que muito hotel 5 estrelas por aí. E eu vivia tudo isso. E depois eu saí de lá e rodei alguns clubes no Brasil, onde esse bem-estar, essa vida mansa, ela me perseguia. Meus quartos tinham ar-condicionado, igual a gente vai ter aqui na igreja. Eu tinha ar-condicionado no quarto. Eu tinha um refeitório, que era só eu descer a escada do meu quarto, e estava lá a comida feita, 3 opções para escolher. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Saí do Brasil, vim para Portugal, cheguei aqui no Chaves. Em 2018, comecei a jogar aqui no Chaves. Eu saí do Brasil e vim para um clube que estava na primeira divisão. Cheguei aqui, eu morava na casa, eu tinha 18 anos, jogava no Sub-19, comecei a morar com um jogador da equipe A. Eu dividi apartamento com ele, mas eu só dividi o apartamento, as despesas e o aluguel não. Ele pagava tudo, eu não pagava nada. Então, vida mansa, tudo tranquilo, tudo estava ótimo, tudo fluindo. Ele tinha um carro. E ele não tinha carta de condução. Então ele falou assim para mim: você quer ficar com o meu carro? Aí você dirige para mim, me leva ali no trem, depois você vai para o seu treino e fica com o carro. Então eu com 18 anos, recém 18 completo, eu vim para Portugal, jogava num clube bom. Depois de ter passado só por coisa boa no Brasil, né? Com a minha família inteira me mimando a vida inteira. Meu pai, minha mãe, minhas avós, minhas tias, todo mundo me mimando. Me tratavam igual o rei, porque eu jogava. E porque eles me amam também, né? Glória a Deus. Se tiver alguém assistindo, a gente está ao vivo, eu acho, né? Se tiver alguém me assistindo, não é só porque eu jogava, vocês me amam. Amém? Aí eu venho para cá e continuo com todo esse luxo, com toda essa mordomia. Aí eu peguei o carro dele e falou: fica para você vai usando, você me leva para o treino quando eu precisar, e você pode ir usando. Então, estava tudo fácil ainda. E além do mais, quem abastecia o carro era ele. Era ele que colocava o gasóleo, era eu que usava e ele que bancava tudo. Na minha cabeça é só, Deus é maravilhoso. Isso aqui está muito bom. Eu saio daqui e eu vou para um clube lá para o lado de Lisboa, para o lado de Sintra, e as coisas começam a mudar. Ali eu começo a ter algumas dificuldades. Já não tinha mais um quarto com ar-condicionado, igual eu costumava ter. Já não tinha mais o carro. Eu já nem morava só com mais uma pessoa, nem tinha mais um quarto só para mim. Eu morava num espaço que acho que era do tamanho, acho que menor que esse altar aqui. E tinha 2 pequenos quartos e uma casa de banho. Na minha parte eram 2 beliches, morava 4. Tinha um corredorzinho pequeno aqui e tinha mais 5 que morava aqui do lado, com uma casa de banho para 9. E a gente não estava sozinho, a gente tinha companhia. Alguns ratos às vezes passavam lá para fazer companhia para a gente, né? E o que eu quero dizer com isso? Glória a Deus que eu passei por isso. Eu precisava passar por isso. Era o processo de Deus, era Deus trabalhando na minha vida. Eu não estava entendendo, mas Ele estava trabalhando. Eu não estava entendendo nada, mas Deus estava lá de cima falando: meu filho, continua que eu estou trabalhando em você. Se você continuasse esse vaso mimado que você era, achando que a vida é esse morango do amor agora que está viralizado aí, se você estiver achando que a vida é esse morango do amor aí, a vida não é assim não. Então Deus permitiu que eu passasse por algumas coisas
que glória a Deus, foi um curto período, mas que foi necessário. Então às vezes você está passando por alguma coisa e você está reclamando e Deus está olhando, para de reclamar que sou eu que estou permitindo isso acontecer. Você está reclamando enquanto Ele está trabalhando. Talvez a sua murmuração é por algo que Deus já falou que é necessário que você passe. É necessário que isso aconteça para você ser um vaso que fique da forma que Ele precisa para poder derramar sobre você todas as bênçãos que Ele já preparou. Da forma que você está, Ele não vai poder derramar. É como o odre, né? Esses tempos eu falei também até para os adolescentes, para os atletas, sobre Deus não desperdiçar o vinho. Ele não vai derramar vinho novo em odre velho. Outra passagem muito conhecida. Por quê? O odre quando é velho, ele é enrijecido, né? Ele era feito com couro do animal. Então ele era enrijecido. Quando jogava o vinho começava a fermentar ali dentro, o odre podia estourar. Se você ainda é um odre velho, como que Deus vai derramar esse vinho sobre você? Você vai estourar, você vai explodir, não vai aguentar. Você às vezes não está pronto para suportar o que Deus já prometeu para você. Falta você aceitar. Falta você aceitar ser um vaso moldável. E para não fugir muito do meu testemunho que eu estava contando, eu passei tudo isso com muita esperança. Eu em nenhum momento perdi a minha esperança. A gente está no culto Hope, então também vou falar um pouquinho de esperança aqui, porque um vaso precisa ter esperança. Ele precisa ser disponível, ele precisa ser moldável, mas ele precisa ter esperança, porque se ele não tiver esperança, vai ser em vão, ele não vai entender nada que está acontecendo. Ele tem que ter esperança que é a mão do oleiro sobre ele trabalhando, e por isso que ele está sendo moldado, por isso que ele está passando por tudo aquilo. Amém? Talvez você saiu lá do Brasil com um sonho de chegar em Portugal, pensando, aqui eu vou ganhar, convertendo, né, os valores, eu vou trabalhar, eu vou ganhar 6 vezes mais se converter o valor, vou mandar para lá, vou ficar rico. Você chegou aqui e não aconteceu nada disso, porque você saiu de lá querendo viver os seus sonhos. E você saiu de lá e chegou aqui, Deus falou, você não vai viver os seus sonhos, você vai viver o meu sonho para você, você vai viver o meu plano, o plano que eu tenho para você, porque os meus planos são melhores do que os seus. Amém? Então você às vezes saiu de lá com esse sonho, mas chegou aqui, Deus está trabalhando de você falando, nossa, mas eu não planejei nada disso. Amém? Amém. Ainda bem que as coisas não estão correndo como você planejou, e estão correndo como Deus quer que corra. Então deixa Ele trabalhar na sua vida, para de reclamar, para de murmurar, e tem esperança no que o oleiro está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. O oleiro é soberano, o oleiro é o Criador. Amém? Então deixa Ele te botar nessa roda aí, ficar te rodando toda aí. O oleiro te roda igual um vaso, até você ficar tonto, mas deixa Ele te rodar. Amém? Então você precisa ser um vaso com esperança. Em Romanos 15:13, a palavra de Deus diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus, que vocês abundem em esperança pela virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é a esperança que mantém o vaso firme quando Deus está em silêncio. Às vezes você não está ouvindo a voz do oleiro, mas Ele está trabalhando. E você não precisa entender, você não precisa ouvir. Só tem esperança. Se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, confia nisso. Um vaso com esperança confia na vontade dEle sem entender, porque você não precisa entender. Amém? Não é um otimismo vazio. Eu não estou pregando aqui para vocês algo que eu quero que você acha que é só palavra bonita que vai confortar o seu coração. Não, isso não é algo motivacional. Isso é você ter fé. Isso é você ter fé que o oleiro é soberano para fazer tudo que Ele te prometeu. Você precisa ser disponível, você precisa ser moldável e você precisa ter esperança. Porque quem tem esperança, como é que funciona ali? Como é que o oleiro trabalha? É uma roda, né? Que gira ali. Se você tem esperança, você não pode correr da roda. Você não pode ficar questionando o processo. A roda é o processo. Então não questione o processo, não queira questionar o oleiro. Ele está vendo o que você ainda não viu. Ele está vendo à frente, Ele já sabe. Ele já sabe que da forma que você era, se você era mimado. Talvez se eu continuasse o mimado que eu era antes, eu não ia poder estar aqui contando isso agora. Talvez eu não ia ter vivido nada das coisas que eu vivi para poder estar aqui hoje. Porque eu era mimado. E muito. Não era pouco mimado não, gente. Vocês não estão entendendo. Era demais. Mas Deus me quebrou todinho. Amém? E não é só isso. Depois que você se torna um vaso disponível, depois que você é moldado
partir do momento que você aceita ser um vaso moldável, mesmo com esperança, eu quero te dizer que depois de tudo isso, você ainda vai passar pelo fogo. Aí você vai falar: Vitor, meu Deus, eu já fui quebrado todinho, eu já fui refeito, eu estava cheio de rachadura, me partiu no meio, começou a construir tudo de novo, e agora você está falando que eu ainda vou passar pelo fogo. Você vai passar pelo fogo, porque é o fogo que te fortifica, é o fogo que te fortalece, é o fogo que te purifica. E se você não passar pelo fogo, você vai ser um vaso mole, e um vaso mole não serve para nada. Um vaso mole, um vaso maleável, ele não suporta nada que Deus tem para derramar dentro. O vaso, depois de pronto, depois de moldado na forma que Deus quer, ele precisa ser um vaso forte, um vaso fortificado pela mão do oleiro. Amém? Então você vai passar pelo fogo, mas você não vai se queimar, em nome de Jesus. Amém? Lá em Zacarias 13:9 diz assim: e meter-vos-eis no fogo a aflição, e purificar-vos-eis como se purifica a prata, e vos escolherei como se escolhe o ouro. Vós invocareis o meu nome, e eu vos ouvirei. Direi: é meu povo. E ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Amém? Você será purificado como prata, e ele te escolherá como ouro. Mas é necessário passar pelo fogo. É isso que te fortalece. É o fogo que sela o seu destino. É o fogo que te dá resistência para suportar tudo que ainda vai vir pela frente. Amém? Deus prova no fogo quem Ele quer usar com peso de glória. Amém? Então, se você está passando pelo fogo, se prepara, que Ele vai te usar com autoridade. E se você ainda não passou pelo fogo, é com muito amor que eu vou te falar isso. Você vai passar. Amém? Mas é para o seu bem. Depois que você passar para o fogo, Ele vai te usar cada vez mais, porque aí sim você vai estar pronto para viver tudo que Ele já te deu. Amém? Então entenda de uma forma que Deus, quando fala com a gente, Ele fala com muito amor e com muito carinho. Mas a verdade nessa passagem aqui, Ele queria mostrar, eu acho, para Jeremias assim: ei, eu mando e você obedece. Eu mando e você obedece, porque quando eu mando as coisas acontecem. Quando eu mando acontecer, acontece. Então me obedece. Para você estar pronto, você tem que obedecer o que eu mandar você fazer. Não adianta você querer ir para um lado se Ele está mandando ir para o outro, porque depois Ele vai dar um jeito de te quebrar todo e te trazer para cá de novo, para você passar por onde você já tinha que ter passado. Isso só vai atrasar o seu processo, só vai atrasar o derramar da bênção dele na sua vida. Então não atrasa, Deus não tenta fazer isso não. Deixa Ele pôr a mão sobre você mesmo. Deixa Ele colocar a mão sobre você e te usar. Seja um vaso que não se recusa ao uso. Seja um vaso capaz de suportar passar pelo fogo, de suportar as quebras. Ele vai te quebrar, mas Ele vai te usar. Amém? E lá em Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque o fogo não é castigo, o fogo é consagração. Amém? E se você está no fogo, é porque Deus vai te usar. Então já fique pronto, se prepare, porque pelo que está vindo aí, se você está no fogo, falta pouco, aguenta só mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. E se não passou, você vai passar, irmão. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Ele vai te passar pelo fogo, você vai sobreviver ao fogo, você não vai se queimar, e depois a glória dele vai ser manifestada através da sua vida, porque você suportou. Amém? Então não tem crise, não tem nada que aconteça na sua vida que não seja a permissão de Deus. Se você está passando por alguma crise, se você quebrou, se você já quebrou alguma vez na sua vida, se você quebrou, se o seu negócio quebrou, não me interessa. Para Deus você vale muito mais que seu negócio, mais que a sua empresa. Para Deus você vale mais que tudo. Então, meu filho, então suporta o processo. Ele pode ser doloroso, mas ele vai ser recompensador no final com você. Amém? Vai valer a pena. Amém? Em 2 Coríntios 4:7, a palavra de Deus vai dizer: mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós somos vasos feitos pelo barro, aonde Deus vai guardar os seus tesouros. E por que a gente é feito de barro e dentro da gente tem coisa tão valiosa? Amém? Por quê? Alguém sabe? Eu estou igual no culto rock. No culto rock eu pergunto. Eu fico questionando aqui, eu chego nele e falo: por quê? Aí se não sei, fala: não sei. Alguém sabe, alguém responde. Amém? Mas por quê?
para que o poder de Deus, a excelência do poder de Deus, a excelência seja dele e não de nós. Que a excelência resplandeça através da nossa vida, mas que seja o brilho dele que transmita através da nossa vida. Porque se a gente fosse vaso, talvez um vaso feito de ouro, a gente ia achar que a gente era o tal, a gente ia achar que a gente era o top. Mas não, a gente é vaso de barro. E o que a gente guarda dentro do vaso vale muito mais, porque dentro do vaso a gente guarda a presença de Deus. Amém? E a presença de Deus vale muito mais na sua vida. Então seja moldável, deixa Ele te usar. Amém? Nós somos vasos sim, mas que tipo de vaso você tem sido? Você tem sido um vaso de honra ou um vaso só de aparência? Se você está sendo um vaso só de aparência, meu irmão, eu vou te falar que não tem problema. Mas você precisa mudar agora. Amém? Não tem problema, amém. Ele não vai desperdiçar o barro. Ele vai refazer o vaso do próprio vaso. Então se você é um vaso de aparência, deixa Ele te quebrar, deixa Ele te reconstruir, deixa Ele te moldar. Amém? Você é um vaso cheio ou ainda é um vaso vazio? Se você não é um vaso cheio, começa a pedir para Deus te encher. Começa a pedir para Ele te deixar cheio, que você seja cheio até que transborde toda a glória dEle. Amém? Queira ser cheio, cada vez mais cheio de Deus. Amém? Você é um vaso moldável, você ainda está rachado e endurecido. Amém? Eu quero que você saia daqui alguém diferente nessa noite. Eu não quero que você pare na roda. A roda é o início do processo. E se você parar na roda, você não vai chegar no fogo. E você precisa chegar no fogo. Então não para na roda, amém? Glória a Deus. Você vai parar na roda ou vai até o fogo? Se você vai até o fogo, dá um glória a Jesus aí. Você vai até o fogo, em nome de Jesus, amém? Aleluia. E eu fui ver como é que funcionava essa tal da máquina que o oleiro trabalha, amém? E o mistério é grande, porque quando o vaso roda, você vê, o vaso está rodando aqui em cima, amém? A roda está rodando, e você é o vaso, e o vaso está aqui no meio. E ele roda, e ele vai rodando, e ele vai rodando. Mas para a roda rodar, tem um trabalho sendo feito por trás, que você não está vendo aqui, ó. Aqui está coberto, é a mesma coisa lá, você não vai ver o que está acontecendo. Mas está aqui, ó. E o que significa isso aqui? Se você não está entendendo, começa a refletir aí, meu filho. Ó, a roda está rodando, ó. Ó, vai pensar que eu sou doido, não sou doido não, meu filho. A roda está rodando, isso aqui significa o quê? Mas aqui você não está vendo, ó. Ó, por quê? Por que você não está vendo? Ei, porque o mistério acontece no secreto. Você não precisa ver para entender que Ele está fazendo. Tenha certeza que, ó, você não está vendo, mas Ele está fazendo. E a roda está girando. Não vou balançar muito, senão cai, amém? Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Você não está entendendo, mas Ele já preparou tudo, amém? Glória a Deus. Se o louvor quiser, pode começar a subir aqui já, para parecer que a gente está acabando, amém? O louvor pode começar a subir. Então eu queria só te confirmar algumas coisas. Deus não desiste de um vaso disponível. Deus não desperdiça o barro. E para você pode até parecer que está bagunçado. Você está olhando e você está vendo um monte de barro espalhado. Tem barro para um lado, tem barro para o outro. Para você está uma bagunça, mas para Deus está tudo certo. Ele já sabe a hora que Ele vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Quem sabe é Ele. Confia no processo, porque o oleiro não trabalha de forma aleatória. O oleiro é intencional. Tudo que o oleiro faz, ele é intencional. Então eu declaro hoje sobre a sua vida que você vai começar a viver, quando você sair daqui, a partir de agora, você vai começar a viver a intencionalidade de Deus na sua vida. Cada coisa que você fizer, cada porta aberta, cada porta fechada, cada bom dia que você der na rua, cada pessoa que você passar por você, vai ser a intencionalidade de Deus. Porque o oleiro não trabalha de forma aleatória, ele trabalha de forma muito clara, porque ele já sabe o que vai ser feito, ele já sabe o final, ele já começa sabendo como ele quer terminar, amém? E Deus não te chamou para ser mais um vaso que fica na prateleira. Eu fui lá comprar ontem, tinha um monte de vaso na prateleira, teve um que ele era no formato que eu precisava. Se a boca dele fosse mais larga, as plantas iam ficar bamba dentro, não ia combinar. Se fosse de outra cor, não ia combinar com a cor da casa que eu queria. Então, eu escolhi aquele, porque aquele era perfeito, porque eu precisava. E você é perfeito para Deus fazer o que Ele já preparou na sua vida. Amém? Então deixa Deus te usar. Ele te chamou para ser um vaso cheio.
Você vai ser um vaso moldado, provado e usado para a glória dele. Amém? Então queira ser cheio, cada vez mais cheio. Não basta ser vaso, você precisa ser um vaso de honra. E que você saia daqui hoje um vaso cheio, um vaso que transborde a glória de Deus, e que através da sua vida ele possa se manifestar, e que toda a honra e toda a glória seja dada a ele, que é o único digno de todo o nosso louvor e toda a nossa oração. A igreja fica de pé e começa a aplaudir Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Lagoinha. Mais um culto novo. Todos viram que o culto Hope é um pouco diferente. E como nós falamos, ele é um culto de oração, mas também é um culto de fé. Tanta fé que veio mais uma pessoa aqui à frente. Amém, aleluia. Vamos orar por ela. Nós vamos então agora mostrar para ela. Ela daqui a pouco vai se virar e vai conhecer a nova família que Deus deu para ela. Amém? Amém? Eu vou contar até 3. E quando terminar, a senhora vai olhar para trás e vai ver sua nova família que está recebendo a família de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá, Lagoinha. 1, 2, 3. Pode virar. Aleluia! Aleluia! Passe ela, esteja junto com ela. Obrigado, Jesus. Aleluia! Para que nós possamos ver mais pessoas, temos que convidar, não é verdade? Então convide, venha nas quartas-feiras agora em Lagoinha. Só temos um culto, tínhamos 2, agora é um só na quarta-feira. Dá para toda a igreja estar aqui, amém? É um culto diferente, sim, é um culto de oração, é um culto de libertação. Vocês estão tendo a oportunidade de ver os futuros novos pastores. Eles estão pregando, como o Vitor, que são aqueles que foram indicados para ser pastor aqui em Lagoinha. Eles estarão pregando semana após semana aqui, amém? E Deus vai continuar falando, porque graças a Deus, Deus nos deu uma bênção. Deus nos deu casais que querem ser pastores. Isso é bênção. Alguns vão sair, alguns vão ser enviados, porque nós somos uma igreja missionária, amém? Vamos ter mais igrejas espalhadas. Os nossos GCs de implantação já são em 4 cidades, e nós teremos mais. Quem crê comigo? E domingo, culto de celebração, todos os GCs, todos os ministérios, todos os membros e participantes da igreja, domingo pela manhã às 10h30 devem estar aqui, amém? É um momento de reunião, um momento de estar juntos. E neste domingo, como disse a pastora Lília, eu vou iniciar uma série que é o tempo do fim. Quem quer saber acerca das profecias, do Apocalipse, de Daniel, das palavras de Jesus acerca do tempo do fim? Muita coisa está acontecendo, não é verdade? Então você vai ter essa oportunidade durante todo o mês de agosto. Eu estarei falando acerca do tempo do fim. Se você quer saber, você tem que vir, amém? E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre os irmãos espalhados na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Estamos terminando. Mas não saia correndo, esteja aqui, e como eu sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus abençoe a todos.